Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o versículo 7. Quem encontrou, diga aleluia. Quem tem Bíblia aqui, irmão? Quem não tem Bíblia? Jesus vai pegar vocês, viu? Cadê? Dá uma Bíblia para aquela moça que levantou a mão ali. Cadê o pessoal da Luz História? Foi você que levantou a mão? Dá uma Bíblia de presente para ela aí, em nome de Jesus. Tem alguém na Luz História ali, gente? Ah, tá, entendi. Ele não me falou que tinha pedido atestado hoje, nem nada. Dá uma Bíblia de presente para ela, faça bom uso. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém? Jeremias capítulo 18, versículo 1. Está dizendo assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-te e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, fez o que, irmão? Fala comigo assim, ó, se quebrou. Não, fala mais alto, se quebrou. O vaso que o oleiro fazia se quebrou nas suas mãos. E então ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que ele pensava em fazer. Só até aqui tá bom. Quem lembra desse texto aqui, irmãos? A visão de Jeremias, ou a revelação de Jeremias, o Senhor dá uma ordem para aquele homem, para que ele fosse até um determinado lugar. Mas esse tema de hoje falou muito ao meu coração esses dias no monte pela manhã. Eu acordei bem cedinho e fui falar com Deus, fui passar um tempo com o Espírito Santo ali, e Deus começou a falar comigo a respeito desse tema, dessa palavra, através de uma canção que eu estava ouvindo no momento. Porque esse tema, essa revelação, a visão de Deus para Jeremias, fala de um tempo de restauração, fala de um tempo de recomeço, vai falar de um tempo onde o Senhor, com as suas mãos poderosas, vai restaurar algumas coisas que foram quebradas, algumas coisas que foram desajustadas, algumas coisas que foram desalinhadas. A visão de Jeremias sobre o vaso na mão do oleiro fala de uma restauração, de algo que estava quebrado, e esse algo que estava quebrado vai ser restaurado pelas mãos do oleiro, que é o Senhor Jesus. Quem está me entendendo aqui, quem está comigo aqui, por favor, dá um sinal. Fala de um tempo de recomeço, fala de um tempo de restituição. E eu não sei se você acredita, mas eu acredito profundamente nesses dias que o Senhor está fazendo isso aqui, exatamente isso aqui com a tua igreja. Ele está restaurando a tua igreja, Ele está restituindo a tua igreja, Ele está reorganizando a tua igreja para algo maior que está por vir. Quem acredita comigo nisso aqui? Aleluia. Só que, quando nós vamos ler o texto, o Senhor começa dizendo assim para Jeremias: dispõe-te e desce. Ele está falando sobre uma disposição que eu preciso ter para ir para o lugar que Ele está mandando. Amém ou não? Deus não começa dando uma ordem apenas para Jeremias. Ele começa dizendo: você precisa estar disposto. É como se Deus estivesse falando assim, ó: eu quero levar você para um lugar de restauração, eu quero levar você para um lugar de restituição, eu quero levar você para um lugar de organização, mas você precisa estar disposto a ir para lá. Por quê? Porque Deus não tem, sabe, irmãos, Deus não tem um costume de obrigar o ser humano a fazer nada. Deus não tem o costume de obrigar uma pessoa a fazer o que Ele quer. Quem está aqui, irmão? Eu me lembro agora, abrindo um parênteses, de João no capítulo 11, quando a palavra vai falar sobre um homem chamado Lázaro. E esse homem tinha 4 dias que estava morto. Quem lembra da palavra aqui? Jesus vai até a casa de Marta e Maria, que eram as irmãs de Lázaro, e ali Jesus faz uma pergunta: onde vocês colocaram o defunto? Aonde vocês colocaram Lázaro? E aí aquelas pessoas direcionam Jesus até o lugar onde eles tinham enterrado Lázaro. E escuta o que eu vou dizer para você: da parte de fora do túmulo, Jesus dá um grito.
Qual é o grito que Jesus dá? Lázaro, sai para fora. E no dia que eu li esse texto, o Senhor me deu uma visão um pouco diferente. Por quê? E eu comecei a me perguntar, por que Jesus não entrou lá dentro do túmulo e tirou Lázaro lá de dentro, irmãos? Jesus tinha o poder ou não? Jesus poderia muito bem ter entrado lá dentro, aonde Lázaro estava enterrado, e disse: sai daí, eu vim te buscar, Lázaro. Não, do lado de fora, Jesus dá um grito dizendo: Lázaro, sai para fora. Está aqui o texto. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Jesus não entrou dentro do túmulo para buscar Lázaro, mas ele gritou do lado de fora. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vai chamar você. Deus, ele vai falar o seu nome, ele vai te chamar, ele vai dizer: sai para fora. Mas o papel de sair de dentro do túmulo é seu. Ah, mas Jesus me arrancou. Não, irmão, Jesus não arranca ninguém de lugar nenhum, Jesus chama. Porque se Jesus arrancasse as pessoas, quem sabe seria mais fácil Jesus ir lá no mundo, arrancar todo mundo e voltar e está tudo certo. Amém ou não? Seria mais fácil se Jesus tivesse arrancado todo mundo da droga. Jesus não te arrancou de lugar nenhum, mas Ele chamou você, você ouviu a voz dEle, se levantou, saiu do túmulo e hoje você está aqui vivo, para a glória do nome de Jesus Cristo. Então escuta, ele está dizendo: dispõe-te e desce. Ele está falando assim, ó: esteja disposto a ir para um lugar que eu estou te direcionando, porque eu quero restaurar a tua vida, eu quero mudar a sua história, mas você precisa estar disposto a descer. E aí ele diz assim, ó: dispõe-te e desce. Isso fala de disposição e de humildade. Por que ele não falou dispõe-te e sobe? Por que ele não falou só dispõe-te e sobe? Não, ele falou dispõe-te e desce. Porque esse descer fala de uma quebra de orgulho. Tem muita gente que quer passar por um processo de restauração, mas não quer quebrar o orgulho e descer. Em outras palavras, para que você me entenda, tem muita gente que quer passar pela transformação, mas não quer baixar o tupete, não quer descer do salto, não quer quebrar os seus paradigmas, não quer ir contra os seus dogmas ou as suas axiologias ou ideologias. O Senhor está te chamando para ir para um lugar de restauração, mas você vai ter que ter humildade para ir para lá, abaixar a cabeça e ouvir o que o céu está falando. Se você não der glória a Deus, eu vou jogar água em você, irmão. A minha pergunta é: quem quer passar por uma restauração nesses dias aqui da paz de Deus? A minha pergunta é: quem está disposto a descer? Quem está disposto a se humilhar? Quem está disposto, irmãos, a descer do salto? Quem está disposto a ser humilde? Quem é que está disposto a falar assim: Senhor, eu preciso, não tem outro jeito, não tem outra forma, é o Senhor mesmo que pode mudar a minha história, então faça de mim o que o Senhor quiser? Dispõe-te e desce. Fala para alguém que está do seu lado: dispõe-te e desce. Fala para ele. O que Jeremias faz, pastor Arthur? Jeremias vai e ele desce até a casa do oleiro, e lá na casa do oleiro o Senhor começa a falar com Jeremias. Eu quero que você preste muita atenção, porque isso me intrigou de um jeito, enquanto eu não tive uma resposta clara do Espírito Santo. Mas eu não sosseguei, porque ele chega lá e ele se depara com uma cena. Qual é a cena que Jeremias se depara? Ele se depara com um oleiro sentado, construindo um vaso, produzindo um vaso, amém ou não? E o texto vai dizer que acontece o quê? O vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E agora Deus vira para Jeremias e diz assim: olha, será que eu não posso fazer isso com você, ó Israel? Será que eu não posso fazer dessa maneira? Porque o oleiro aqui é uma simbologia de Deus ou de Cristo, amém ou não? E o vaso simboliza quem? Faz assim: o vaso sou eu e o oleiro é o Senhor. Só que eu me perguntei assim: se o vaso estava na mão do oleiro e o vaso quebrou, então quer dizer que o oleiro erra? Porque se Deus está falando assim, ó, eu vou refazer, você só refaz o que foi feito o quê? E aí me veio essa pergunta, e eu falei para o Espírito Santo: mas como assim? Se Deus é o oleiro e o vaso quebrou, então quer dizer que Deus erra e ele vai ter que fazer de novo? E o Espírito Santo falou comigo assim: não, Arthur, interpreta o texto direito, presta atenção agora que eu vou te chocar. O que o texto vai dizer? Que o vaso se... Vocês não leram o texto não, gente? O vaso, deixa eu te falar uma coisa: o vaso se quebrou.
na mão do oleiro, não foi a mão do oleiro. O vaso se quebrou na mão do oleiro, não foi a mão do oleiro que quebrou o vaso. Pastor, não estou entendendo nada, eu vou explicar. Volta lá para mim no capítulo 17, no versículo, vai lá no versículo 7 para mim, por favor, deixa eu ver se é isso mesmo. Irmão, eu tenho que ir no texto para você entender. Deixa eu ver se é isso mesmo. Cumprimenta o irmão que está do seu lado, qual pode ser eu. Porque quando eu perguntei, aqui ó, versículo 14, quando eu perguntei para o Senhor, Ele me levou nesse texto aqui, olha a oração de Jeremias, ó, sara-me Senhor, e sararei, salva-me e eu serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Escuta, isso aqui é um clamor, isso aqui não é uma oraçãozinha não, isso aqui Ele está clamando, sara-me. Escuta, isso aqui é uma oração de alguém que está quebrado. E aí ele continua, versículo 15, dizendo o quê? Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Alguém chega para Jeremias e fala assim, ó, eu não sei porque que ele estava passando, qual que era a situação, mas alguém chega assim, e aí, cadê a palavra de Deus agora? Será que mais alguém já passou por essa situação aqui? De você estar num determinado lugar, numa determinada situação, e a pessoa chegar e falar assim, cadê Deus agora? Cadê a palavra agora? Cadê a promessa agora? Cadê o propósito agora? E Jeremias está dizendo, eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, e nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Jeremias está falando assim para Deus, o Senhor me conhece, eu não desejei passar por isso, eu não escolhi passar por isso aqui não, eu não escolhi passar por essa aflição não, mas tem uma coisa, o Senhor sabe do que eu falei, o Senhor sabe da minha posição, o Senhor sabe quem sou eu. Quem está me entendendo aqui, irmão, você vai entender até o final. Você concorda comigo que essa oração aqui era de um camarada que estava em pedaços? Você concorda comigo que essa oração, e será que é coincidência Jeremias fazer essa oração aqui um capítulo antes de Deus dar a visão para ele? O resto do capítulo, depois você elencar, você vai ver que ele vai orar, vai pedir Deus para livrar ele dos inimigos. Ele está clamando ao Senhor, irmão. E no capítulo 18, Deus vira para Jeremias e diz assim, estou sabendo que você está quebrado. Jeremias, o negócio é o seguinte, estou sabendo que você está quebrado, dispõe-te e vai para um lugar, que ali eu vou falar com você. Você sabe o que significa esse termo? O vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso estava na mão do oleiro, mas ele se quebrou. Irmão, não sei se está claro, mas Deus está querendo dizer assim, ó, Jeremias, você está na minha mão, você está na minha presença, mas isso não significa que um dia você não vai quebrar, isso não significa que um dia você não vai ser rachado, isso não significa que um dia você não vai ser jogado no chão, mas lembra que você ainda está na minha mão, então desce à casa do oleiro, porque eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Mexe as palminhas aí, é para Jesus, irmão, faz barulho para Ele. Deixa eu te dar uma palavra, não foi Deus que te quebrou não, irmão, você se quebrou. Não foi a mão do oleiro que quebrou o vaso não, foi o vaso que quebrou na mão dele. O que tem de bom nisso? O que tem de bom é que ele estava na mão da pessoa certa. E se eu te falar para você que o problema não é você quebrar, o problema não é você estar ruim, estar aflito, o problema não é você estar triste, o problema não é você estar desanimado, o problema é na mão de quem que você está. Porque se estiver na mão da pessoa certa, eu tenho uma boa notícia para você, vem restauração aí. Se você estiver na mão da pessoa certa, eu tenho uma boa notícia, vai vir restituição aí. Se você estiver na mão da pessoa certa, eu tenho uma boa notícia, vai vir um novo começo sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo.
Fui pesquisar. Qual é o conceito de restaurar? Qual que é o significado de restauração? Escuta aqui que eu vou dizer, irmão. O conceito de restaurar envolve trazer algo de volta ao seu estado original. O conceito, o significado de restaurar é trazer algo de volta ao seu estado original, pleno e saudável. Ou seja, qual que é o propósito do oleiro? O propósito do oleiro é fazer com que você volte para o projeto original que ele tinha, porque você no meio do caminho se quebrou. Porque no meio do caminho o vaso rachou, por algum motivo que eu não sei qual, mas por algum motivo o vaso quebrou, e agora ele está dizendo assim, ó, calma, 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 você ainda está nas minhas mãos. Deixa eu trazer você de volta para o meu plano original. Deixa eu moldar você de volta com o meu projeto original. Deixa eu fazer de você aquilo que eu sempre quis fazer, porque no meio do caminho você acabou indo para outros cantos, acabou quebrando. Quem está comigo, irmão? Pastor, o que esse tema aqui quer dizer? Mesmo estando nas mãos do oleiro, você ainda pode ser quebrado. Mesmo estando na presença de Deus, você ainda pode ser quebrado. Mesmo estando nas mãos do oleiro, você ainda pode ser afligido. O apóstolo Paulo não falava isso? Todos os dias nós somos entregues à morte por amor a Cristo. Nós somos como ovelhas ao matadouro. Nós somos como pessoas que todos os dias somos perseguidos, afligidos, apedrejados, etc, etc. O texto bíblico você conhece, amém ou não, irmãos? Só que o Paulo vai dizer assim, ó, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Paulo está falando que dentro de nós há algo que é maior do que o momento que você está enfrentando. O apóstolo Paulo está dizendo que dentro de você, que dentro de nós existe algo mais poderoso do que a situação que você está enfrentando. Paulo está dizendo que dentro de nós existe algo que é mais forte, que é mais poderoso do que o ambiente onde você está sendo inserido. Então dispõe-te e desce. O clamor de Jeremias fez com que Deus levasse ele para esse lugar, e um lugar de revelação acerca daquilo que Deus quer fazer. É por isso que nesses dias os nossos ouvidos precisam estar, sabe, irmãos, bem abertos, os nossos olhos precisam estar bem abertos, para nós de fato ouvirmos e enxergarmos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aquilo que Deus quer falar. Porque qual é o problema aqui? O problema é que na maioria das vezes, quando nós estamos quebrados, nós vamos para os lugares errados. O problema é que às vezes quando nós estamos quebrados, quando nós estamos rachados, nós vamos conversar com as pessoas erradas, nós vamos desabafar com as pessoas erradas. Eu não sei como você chegou por aquela porta, eu não sei se você está quebrado, eu não sei se você está rachado, eu não sei se você está desanimado, eu não sei se você está triste, mas eu quero te dar uma palavra, irmão. Desce à casa do oleiro hoje. Desce à casa do oleiro hoje, porque o Senhor vai falar com você e ao teu coração. Desce à casa do oleiro hoje, porque as mãos do Senhor, elas vão remoldar você ao plano original que Ele sempre tinha. Desce à casa do oleiro, ouça a voz do Senhor, ouça a palavra, porque hoje o Senhor quer refazer de você um vaso novo. Tem uma canção do Thales Roberto que diz: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser um vaso novo, irmãos. Eu não sei você, mas eu quero andar num lugar de novidade no Senhor. Eu quero andar num lugar de restauração ao Senhor, Mazinho. Eu quero andar num lugar onde eu sei que as mãos de Deus, independente do que aconteça, elas ainda permanecem sobre a minha vida e sobre a minha casa. Hoje eu estava aqui com o Ministério de Louvor, a gente orando aqui, e me deu uma vontade de colocar 3 cadeiras aqui no canto. E eu coloquei 3 cadeiras aqui, mandei no grupo da liderança: ó, por favor, ninguém tira essas cadeiras daqui. Aí, para que é essas cadeiras? E aí minha esposa mandou para mim: essas cadeiras é o quê? Eu falei: essas cadeiras são para os meus amigos sentarem. Pai, pastor, mas você é doido? Eu te avisei antes do culto começar que eu sou, e que todo mundo que está aqui também é.
Falei para ela, essas cadeiras aqui são para o Pai, para o Filho e para o Espírito. Essas cadeiras aqui são para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. E aí ela falou assim, amor, que bênção, mas eles já estão aí. Eu falei, eu sei que eles estão, mas estava faltando eu separar um cantinho para eles. Por que, pastor Arthur? Porque aconteça o que aconteça, o mundo pode cair, o vaso pode quebrar, mas o que realmente importa é que eles permaneçam aqui. Pode acontecer o que for na sua vida, eu não sei, irmãos, qual é a situação que você está enfrentando, assim como eu disse. Eu não sei o que te aflige, eu não sei qual é o teu espinho, mas a oração de Davi, ela nos ensina algo nesses dias. Pode arrancar tudo, mas não tire de mim a tua presença. Pode arrancar o dinheiro, pode arrancar o que for, pode arrancar bens, arranca o que for, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. O meu clamor nesses dias tem sido esse: não retires de mim a tua presença, porque eu sei que é a sua presença que dá norte para o resto. É a tua palavra que é lâmpada para os meus pés. Quem está me ouvindo aqui, por favor, irmão, dá um sinal. Eu estou sabendo que você está quebrado, Jeremias. Eu estou sabendo que você está afligido, eu estou sabendo. Mas eu tenho restauração para você. Você só precisa querer. Irmão, eu sinto que Deus te trouxe aqui hoje para te restaurar. Eu sinto que Deus te trouxe aqui hoje para te renovar. Eu sinto que o Senhor te trouxe aqui hoje para te levar para um lugar novo, para refazer você. E depois Ele vai te colocar no lugar onde Ele sempre quis que você estivesse. Quem está comigo ainda? Quem ainda é crente aqui? Pastor, estou quebrado, vai para o clamor. Pastor, estou quebrado, vai para a oração. Pastor, estou quebrado, vai para o monte. Pastor, estou quebrado, vai para o jejum, vai para a palavra. Vai para a casa do oleiro. Vai para a presença de Deus, porque lá você vai ser refeito. Lá você vai ser restaurado. Lá você vai ser consertado. Neste lugar você vai voltar para o formato original, para o padrão original, para o projeto original. E aí, não satisfeito, pastor Nick, naquele lugar de oração eu fui questionar mais algumas coisas ao Senhor. E eu fui procurar e pesquisar para que servia agora é forte. Vira para o irmão e fala assim, agora é forte. Fala para ele, agora é forte. Eu fui pesquisar para que servia os vasos de barro na época de Cristo. E eu descobri que os vasos de barro na época de Jesus eram usados para as seguintes coisas. Primeiro, para conter água. Segundo, para conter vinho. Terceiro, para guardar azeite. Quarto, para guardar grãos e cereais. Quinto, para guardar leite e mel. Posso repetir? Fala comigo primeiro. Água, vinho, azeite, grãos e cereais, leite e mel. Irmão, quando eu li esse negócio, o Senhor falou comigo assim, Arthur, sabe por que eu preciso te refazer? Você sabe por que eu preciso fazer com que você volte ao padrão original? Presta atenção. Água na Bíblia aponta para quê? Para a vida. O vinho na Bíblia aponta para quê? Para alegria. O azeite na Bíblia aponta para o quê? Unção. Grãos e cereais na Bíblia aponta para quê, pastor? Aponta para a provisão e para a bênção de Deus. Leite e mel fala do cumprimento de uma promessa que Deus fez. Você lembra da terra que emana leite e mel que Deus tinha prometido para o povo de Israel? Agora eu vou te dar a chave da palavra aqui. O Senhor quer restaurar você, Ele quer refazer você, para que você volte a conter a vida de Deus, para que você volte a conter a alegria de Deus, para que você volte a conter a unção de Deus, para que você volte a conter a prosperidade, sabe, irmãos, para que você volte a conter o cumprimento das promessas que Ele tem. Quebrado não dá. Vaso quebrado não contém nada, vai vazar tudo.
Vaso que está quebrado não segura nada, não segura a água, não segura o vinho, não segura o azeite, não segura os grãos e nem os cereais, não segura o leite e o mel. Deus vai ter que te restaurar primeiro, para que Ele possa mais uma vez encher você da vida, encher você da alegria, encher você da unção, encher você das bênçãos, encher você do cumprimento das promessas. Por favor, se tem alguém que acredita nisso aqui, fala eu creio, fala eu recebo, fala eu estou aqui, Senhor. Tem um propósito na restauração, tem um propósito na casa do oleiro. Não é só vir no culto, não é só subir o monte. Nós estamos no propósito de oração no monte, uma semana sim, uma semana não. A gente está subindo de segunda a domingo. Essa semana nós ficamos de folga, amanhã a gente começa de novo. Mas não é só subir no monte. A gente tem que parar com esse negócio de vir para a igreja para buscar só uma bênção, um milagre, Não, eu estou aqui porque eu quero ser restaurado, Senhor. Eu me humilho aos seus pés, eu me rendo. O que está acontecendo de errado que o Senhor não me mostrou ainda? Me mostra. Eu costumo pregar sobre duas perguntas que eu preciso sempre fazer para Jesus: o que eu não estou fazendo que eu preciso fazer, e o que eu estou fazendo que eu preciso parar de fazer. Essas duas perguntas precisam acompanhar você, a sua jornada com Cristo. Deus, o que é que eu estou fazendo que eu tenho que parar? E você pode ter certeza que quem clama, Deus responde, viu? Tem alguém que já ouviu a voz do Senhor aqui? Pois é. O que eu estou fazendo que eu preciso parar de fazer? Me mostra. Isso aqui, irmão, você tem que ter humilde. Tem que pisar no orgulho para você entrar nesse lugar. O que o Senhor quer que eu pare de fazer? O que é ignorância? O que eu estou fazendo que não está agradando o Senhor, que eu preciso parar de fazer? E a segunda pergunta é: o que eu não estou fazendo que eu tenho que começar a fazer? Existe um propósito na presença de Deus, irmãos. Existe um propósito de andar com Cristo. Não é só vir na igreja, não é só postar na internet que você está no culto. Não, é sobre viver uma restauração diária. É sobre andar num lugar de transformação diária. É sobre permitir que as mãos do oleiro, elas moldem você no padrão original pelo qual você foi chamado. Todos aqui têm certeza do que foram chamados para ser e fazer? Você tem certeza? Então por que você não caminha nisso, irmão? Não, pastor, eu fui chamado para pregar a palavra. Então por que você não prega, irmão? Não, pastor, eu fui chamado para prosperar. Então vai prosperar, porque Deus tem prosperidade para você. Não, pastor, eu fui chamado para ser evangelista, eu fui chamado para ser pastor, eu fui chamado para ser só o irmãozinho que vai limpar a igreja. Então seja isso, e seja a sua melhor versão naquilo que Deus te chamou. Sabe qual é o problema do ser humano hoje em dia? É querer andar naquilo que não foi chamado para andar. É querer fazer aquilo que Deus não chamou para fazer. Eu preciso me descobrir, irmãos. Deixa eu te falar uma palavra aqui. Se você tira o peixe da água, o que acontece? Fala, irmão. Se eu tirar o peixe da água, ele vai morrer, vai ou não vai? Mas se um ser humano passar mais do que ele consegue debaixo da água, o que vai acontecer? Pense se isso aqui não é interessante. Se eu tiro o peixe da água, ele morre. Por quê? Porque aquele é o habitat natural do peixe. A água é a fonte de vida do peixe, sim ou não? Só que se o ser humano ficar debaixo da água o tempo maior do que ele consegue, ele também morre. Você sabe por quê? Sair do meu propósito vai me matar, mas querer andar num propósito que também não é o meu, sair do ambiente que me gera vida vai me matar, mas querer entrar num ambiente que eu não fui chamado para viver também me mata. Quem está me ouvindo aqui, irmãos? Então deixa eu te falar, dentro desse projeto que Deus tem para a sua vida, você vai entrar em alguns lugares, mas para entrar em alguns lugares você vai ter que sair de novo. Para entrar num ambiente da novidade que o Senhor tem para mim e para você, para nós, tem algumas coisas que vão precisar ficar para trás. Tem algumas atitudes que vão precisar ficar para trás, irmãos. Para onde Deus quer levar você, tem algumas coisas que você não vai poder mais fazer. E isso faz parte do propósito. E isso faz parte do projeto. Quem está comigo? Deus tem algo novo para fazer.
Deus tem algo novo para fazer. Deus tem algo novo para fazer. Amém, está pegando. Deus tem algo novo para fazer. Amém, amém. Deus tem algo novo para fazer. Deus tem algo novo para derramar. Deus tem um azeite novo. Deus tem um novo plano. Deus tem um projeto novo. Deus tem lugares novos. Escuta, escuta. Deus tem algo novo para fazer. Mas escuta aqui. Isso é bíblico também. Não se deita vinho novo. Não se deita vinho novo em odres velhos. O que isso significa, irmão? Deus não vai derramar nada novo em ambientes que ainda vivem dentro de um sistema antigo, ou de atitudes antigas, ou de posicionamentos antigos. O engraçado é que o odre, ele é um objeto de couro de animal. Na época, um animal tinha que morrer para que pudesse ser fabricado o odre. Eu não sei se alguém aqui já viu o odre. E quando Deus está dizendo que não se deita vinho novo em odres velhos, Ele está dizendo assim, ó, eu não posso fazer algo novo na vida de uma pessoa que ainda não vive em novidade de vida. O que acontecia se as pessoas colocassem um vinho novo dentro do odre velho? Ele rachava. Por quê? Isso aqui é interessante você aprender. O odre, ou odre, não sei se é odre ou odre. Vamos fingir que é odre, amém? Se a pessoa colocasse o vinho novo dentro do odre velho, ele rachava. Por quê, pastor? Porque ele não suportava o processo de fermentação do vinho. Por que Deus não pode fazer algo novo na vida de uma pessoa que ainda não foi transformada? Porque ela não vai aguentar o processo. Ai, tem gente entendendo. Deus não pode fazer algo novo. Tem gente que está 10 anos na igreja. Senhor, faça algo novo na minha vida. 20 anos, ó Deus, Não. Primeiro Ele vai ter que te transformar. Escuta, Deus não se manifesta em lugares que ainda não foram transformados. Primeiro Deus transforma para depois Ele manifestar. Por que não dá? Porque não suporta o processo. Tem um monte de gente que está parando no meio do processo aí. Por quê? Porque não foi transformado ainda, não foi renovado. Ai, pastor, não aguentei, estava pesado demais e estava sobrecarregado demais, aí eu acabei desistindo. Irmãos, pessoas, homens, mulheres, jovens que foram transformados pelo Senhor, aconteça o que acontecer, eu estou focado no propósito pelo qual Ele me chamou para fazer. Aleluia! Não importa. Estou firme. Ai, pastor, mas eu estou me sentindo como se um trator tivesse passado por cima de mim, mas estou firme. Ai, pastor, mas eu estou me sentindo pesado, sentindo um peso, mas eu continuo firme. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que as portas se fechem, ainda que o céu se escureça, ainda que o céu fique como se fosse de bronze, eu ainda me alegrarei no Senhor. Quem está comigo? Para fabricar o odre novo, eu já vou encerrar, fique em paz. Vai dar tempo da pizza. Para fabricar o odre novo, um animal tinha que morrer, sim ou não? E aí sabe o que eles faziam? Existia um processo de preparação do odre, para que ele pudesse receber o vinho novo. Sabe o que acontecia? O odre passava por uma raspagem. Para quê, pastor? Para tirar todo o pelo que tinha e para tirar todo o resquício de carne que tinha. Era só a pele do couro que usava, não podia ter pelo, não podia ter carne. Eu não sei se tem alguém pegando aqui. Para receber o novo de Deus na sua vida, não vai poder ter carnalidade não, meu filho. Você vai ter que andar no Espírito. Não vai poder ter, não, mas, ai pastor, a carne é fraca, então você não está pronto não. O Espírito tem que sobressair sobre a carne, não tem que ter carnalidade. Para o lugar que Deus quer te levar, não dá, tem que ser espiritual. O que acontecia depois? O odre ia para um ambiente de fumaça, eles colocavam o odre na fumaça. Por quê? Porque a fumaça tirava o cheiro. A fumaça tirava o cheiro de carne que ainda tinha sobrado, e mais do que isso, a fumaça tirava as moscas. Lá no tabernáculo a fumaça aponta para quê? Para quê? O que era Shekinah, irmão? Deus vai ter que levar você para o meio da glória dele, para tirar o cheiro de carne, para tirar as moscas.
Mosca gosta de ficar onde tem carnalidade. Por que você entra no açougue que está cheio de mosca? Porque tem carne ali. Só que a fumaça tirava o cheiro e tirava as moscas de perto. Você quer que as moscas saiam de perto? Vai entrar para a presença de Deus, entra para a glória de Deus, fica escondido lá. Depois, pastor Arthur, o que acontecia? Eles colocavam o odre para secar em cima de uma pedra. Por quê? Porque naquela pedra ali, depois que o odre secasse, e essa pedra fala de rocha, e Jesus é a nossa rocha eterna e inabalável. Depois de sair da fumaça, ele ia ser colocado sobre uma pedra para secar. E depois que ele ficava em cima daquela pedra, né, que é Jesus, a rocha, eles pegavam o odre e começavam a bater nele num pedaço de madeira para ele tomar o formato. Ó, irmão, que as pessoas começavam a pegar o odre e bater naquele pedaço de madeira para ele tomar o formato correto. E aí eu conheço um homem que foi pendurado no quê? No madeiro. Na hora que ele começar a bater você no madeiro, é para que você tome o formato da cruz, para que você receba o vinho novo que Deus tem para a sua vida. Você precisa andar no formato da cruz, você não pode andar no formato da terra. Não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Não dá para andar no que Deus tem andando no padrão da terra. Não dá. Pastor, eu quero viver algo novo. Ele quer te transformar. Pastor, eu quero viver algo novo, e Ele quer te restaurar. Pastor, eu quero muito viver algo novo, e Ele quer mudar a sua história aqui hoje, nesse lugar. E o Senhor quer te levar para a casa do oleiro hoje, porque você ainda está nas mãos dEle. O Senhor hoje, Ele quer moldar você. O Senhor hoje, Ele quer fazer de você um vaso novo, porque você ainda permanece nas mãos daquele que pode todas as coisas acontecer. Fique de pé e feche os teus olhos, irmãos.